Então, pá, estás a ver? Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! E vamos abrir dia 31 de maio. Esperamos vocês aqui às 11 horas da manhã. Tragam a sua máscara. Nós teremos a nossa celebração do culto e estamos à espera de ti, tá bem? Venha conosco. Esperamos por ti! Esperamos por ti. Esperamos por ti! Por ti! Olá, boa tarde. Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto pela comunidade Oasis através do Facebook. Nós iremos, a partir do próximo domingo, estarmos juntos, se Deus quiser, e por isso a nossa transmissão será feita a partir do nosso templo. Estaremos juntos no dia 31, a partir das 11 horas da manhã, então será muito bem-vindo. Traga sua máscara, esteja conosco. E mais uma vez, vamos celebrar ao nosso Deus. É o que vamos fazer aqui hoje, mais uma vez. Nos derramar na presença do nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor.
nada melhor do que estarmos diante do nosso Pai, que nos recebe de braços abertos. Por isso, diga para Ele, aí onde você está mesmo: Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Diga isso. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Diga isso ao Senhor: Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor.
encerrar, diga isso ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Estar debaixo da tua graça, diante da tua presença, Deus. Permita, Senhor, que todos nós possamos sentir da tua presença. Permita, Senhor, que todos nós possamos ser inundados com a tua glória. Enche, ó Deus, o lugar de todas as pessoas que estão a ver esse vídeo agora. Que eles possam ser tocados pelo teu Espírito. Que eles possam sentir a tua presença onde eles estiverem, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua glória e bondade sobre a vida deles. E que eles possam sentir a real presença do Senhor na vida deles, ó Pai. Por isso, ó Deus, fala e continua a falar conosco agora através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, o texto de hoje é Lucas capítulo 15, verso 11 até 32. Diz assim: Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijêssemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. E é uma alegria nossa de estarmos convosco na comunidade Oasis e também nossos amigos. E espero que hoje seja um dia abençoado para vocês. Hoje tenho aqui comigo um grande amigo meu, certo? É verdade, é verdade. E já conhecemos há quantos anos? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Já nos conhecemos, vai fazer 6 anos. E eu vou pedir, mas a maior parte já te conhece, mas podes fazer a apresentação de... Sim. O meu nome é Maurício Gonçalves, mais conhecido por Maurício Vital. Sou membro aqui do Oasis e acima de tudo também sou amigo do Andy, sou irmão na fé do Andy, mas sim, como o Andy está a falar, já nos conhecemos há 6 anos e foi uma bênção tremenda por parte do Senhor vir a conhecer a ele e conhecer a sua família. E, ultimamente, tens feito um tipo de estudo, certo? Sim, eu fui desafiado e fomos desafiados às segundas-feiras a fazer um estudo sobre Gálatas, onde estamos a estudar Gálatas. Por sinal, faço-vos o convite a visualizarem tanto no nosso Facebook como no canal do YouTube, todas as segundas-feiras às 6 da tarde, e esta semana iremos finalizar com Gálatas 6, que também será um capítulo bastante interessante. E na tua perspectiva, a tua opinião, isso ajudou-te a fazer este estudo, ou seja, estudar mais a palavra de Deus? Sim, bastante, porque eu tenho duas formas de ler. Eu leio porque eu quero ler e porque quero conhecer a palavra do Senhor. Outra forma é a gente ler, mas ler com o intuito de estudar, de analisar o que a palavra do Senhor quer dizer. E nós vamos ver isso hoje nas parábolas. Mas o próprio livro de Gálatas ajuda, pelo menos a mim ajudou-me, e espero que ajude também as outras pessoas a perceber, é que o livro de Gálatas tem um profundo teológico. Ou seja, nós começamos, o próprio apóstolo Paulo, quando fala de Gálatas, temos que perceber o contexto da carta. Temos que perceber porque é que o apóstolo Paulo enviou aquela carta aos Gálatas. E nessa carta, Paulo diz claramente que a única forma, o único meio de salvação através de ser justificado, não é pela lei, é pela fé em Cristo. Mas o apóstolo Paulo também diz que a lei, quando Paulo diz que a lei é lixo, Paulo no capítulo 5 e no capítulo 4, ele dá o exemplo de que qual é o próprio propósito da lei, ou seja, a lei não serve para salvar, mas sim para julgar, mas tem um profundo, como é que eu te explicar? Tem um propósito mais profundo, que é levar-nos a Cristo, levar-nos à fé. E a carta de Gálatas, na minha opinião, é uma carta que bastante tocante e pelo menos a mim tocou bastante. E é interessante, porque eu aqui estou a ouvir amigos, o Maurício dizer que não é só ler a Bíblia. Porque há muita gente que, eu já li e isso não faz sentido e pronto. Mas na tua experiência, como eu, não só ler a Bíblia, mas entender o que é que a Bíblia tem para nos ensinar, certo? Sim. Mesmo que tu ao lês uma primeira vez, tu vais perceber uma coisa. A gente ao ler a Bíblia percebe uma coisa, mas se formos a ler a segunda ou terceira vez, já vamos perceber, o que é que ele quer dizer com aquela frase, o que é que ele quer dizer com aquela palavra. E essa é a forma. Ou seja, temos que entender o contexto da Bíblia. Certo. Ou seja, o que é que estamos a estudar? As parábolas. Exatamente. É um exemplo perfeito, certo? Exatamente. Porque o que é que significa parábola? Uma parábola é um exemplo, uma comparação em que é uma mensagem
quando estás a falar, ou seja, neste caso, quando Jesus estava a falar, Jesus estava a fazer uma comparação com algo real, ou seja, de uma forma, uma pequena negativa. Ou seja, era uma pequena história, mas que no fundo tinha um teor teológico, um teor bastante profundo. E nós vamos ver nisso na parábola de hoje. Ok, muito bem. E como já lemos e já ouvimos Lucas capítulo 15, e Lucas capítulo 15 começou na semana passada, certo? Começamos na semana passada. Certo. Então, aqui vemos a primeira parábola de ovelha perdida, e depois foi... O que é que foi a segunda? Foi? Depois nós vemos a da dracma, da moeda perdida. Ok. E agora vamos estudar a terceira. Mas Maurício, tem esses três, são completamente diferentes, não têm nada a ver um com o outro. Não. Agora faz sentido. Não, faz sentido. Eu penso que, e isso eu aconselho a todas as pessoas a ler, quando se vai ler principalmente estas três parábolas do capítulo de Lucas 15, convém ler as três parábolas ao mesmo tempo, porque as três parábolas juntas vão nos levar a um contexto. Ou seja, quando não fazia sentido a gente, por exemplo, lermos uma e depois lermos outra. Não. Conforme está o capítulo, vamos perceber no fim que, ok, faz sentido a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo, que é que vamos estudar hoje. Faz bastante sentido as três parábolas juntas e as três parábolas juntas têm um significado. E as primeiras duas parábolas, o que é que percebemos sobre, ou seja, a ovelha que estava perdida, certo? Certo. E a moeda perdida, e quem é que buscou? Nós, por exemplo, na primeira que nós falaste esta semana, nós vemos que a ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha perdida. A da dracma, da moeda, é igual. A mulher vai à procura da moeda perdida. A parábola do filho que vamos estudar hoje, do filho pródigo, é precisamente o contrário. Nós vamos ver que nas primeiras foi o do proprietário, digamos assim, foi em busca. Aqui vamos ver que é precisamente o contrário. O filho vem em busca do pai. Sim, mas isso também, ou seja, eu vou perguntar, isso significa que o pai, nesta história, não amava o filho? E não buscava o filho? Não, pelo contrário, o pai amava o filho, ao ponto em que nós vamos ver em Lucas 15, na parábola, nós vamos ver a atitude do pai quando recebe o filho. E vamos perceber que o pai não só amava o filho, como esperava todos os dias que o filho regressasse a casa. Muito bem, então já temos a introdução, então vamos aqui começar Lucas capítulo 15, e como já vos disse, já lemos. E aqui temos em versículo 11, onde é que começa essa parábola, e diz que o regresso do filho pródigo. Falamos sobre isso. A palavra mesmo, a palavra pródigo, significa o quê? A própria palavra pródigo, se formos ver ao dicionário, significa uma pessoa esbanjadora, uma pessoa que gasta sem necessidade, uma pessoa que gasta, como a gente costuma dizer na gíria portuguesa, gasta-se a maluco. Ok. Pronto. Esse parábola também, eu já te disse, podia ter outro nome também. Certo. E qual poderia ser o outro nome desse parábola? Poderia ser o amor do pai. O grande amor do pai. O grande amor do pai. Então, versículo 11, aqui, vamos dividir essa parábola em três pessoas. E é interessante, porque falamos sobre isso também, as três pessoas também têm significado para quem? Para nós que estamos a ler, e quando a gente até podemos acrescentar que quando lemos a parábola a gente pode pensar que a personagem principal é o filho pródigo, mas o próprio pai e o próprio filho mais velho acabam por ter um significado bastante profundo. Muito bem, ok? Então aqui, Maurício, versículo 11, diz que um certo homem tinha dois filhos. Normalmente, a parábola também não chama as pessoas por nome. Não. Ou seja, a ideia é uma história para ensinar. É uma história que vai nos levar a um ensino. Ok, então esse homem, um certo homem, tinha dois filhos. Exatamente. Ok, isso é fácil, não é? Essa é fácil. fácil. Ok. E aqui, versículo 12, o que é que aconteceu? Aqui o versículo 12 informa-nos que
o mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Ou seja, nós vemos que o pai tinha 2 filhos e nós, de acordo com a lei e de acordo com hoje em dia, um filho tem direito à herança dos pais. Mas, de acordo com a lei, eles só temos direito a essa, e hoje mesmo só temos direito à herança depois da morte. Então temos problema. Sim, temos um grave problema. E foi ou seja, o filho novo pediu o pai e não disse: pai, por favor. Não. Aqui diz o quê? Dá-me, como se fosse uma ordem, como se fosse a exigir mesmo. Ok? Antes de morrer o pai. Exatamente. E qual é o problema? Ou seja, o problema que nós podemos interpretar desta frase é que o próprio filho estava a desejar a morte do pai. Estava a dizer, quando ele diz: dá-me a parte que me pertence, de acordo com os costumes, o filho mais novo estaria a desejar a morte ao próprio pai. Ou seja, em vez de convívio com o pai, em vez de estar com o pai, eu queria afastar do pai. Exatamente. E aqui dá-me a parte da herança que me pertence. Pertence. Certo, de acordo com a lei pertence. Direito. Sim. Ele tem direito. Exatamente. E o que é que aconteceu aqui? Versículo 12. Versículo 12, ou seja, o mais novo pede a herança ao pai e o pai dá-me a herança que me pertence. Ou seja, nós sabemos que os 2 filhos têm direito à herança, mas de acordo com a lei, só o filho mais velho é que tem direito à herança. E neste caso, se formos a Deuteronômio, nós percebemos que o filho mais velho até tem direito à herança, ou seja, todos os filhos têm direito à herança, como aqui neste caso, mas o filho mais velho, por especial, tem direito ao dobro. E aqui, quando o filho diz: dá-me a parte que me pertence, nós também podemos perceber que o filho deseja a morte do pai, mas acima de tudo deseja ir viver o mundo conforme ele quer, conforme a vontade dele. Ou seja, ele não quer saber mais do pai, não quer saber mais da família dele. Ou seja, temos problema aqui entre o relacionamento do pai e do filho, certo? Exatamente. E ele pediu o pai e o pai, neste caso, disse: não, espera, tenho que esperar até ele morrer. E ele disse isso? Não, pelo contrário. Na parte final do versículo 12 nós podemos ver que diz: e o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Ou seja, o pai cedeu ao pedido, não ao pedido, eu não diria pedido, eu diria mesmo ordem, quando o filho diz: dá-me, é uma ordem. E o pai cedeu a essa ordem. Ou seja, falta de respeito. Sim. Do pai. Ou seja, o filho acaba por mostrar uma falta de respeito pelo pai, logo pedindo a herança, enquanto o pai está vivo mesmo, desejando-lhe a própria morte. E aqui nós sabemos que o pai cedeu-lhe o dinheiro, certo? E versículo 13, o que é que aconteceu aqui? Aqui no versículo 13 nós vamos ter a informação de que poucos dias depois o filho mais novo, ou seja, o filho que tinha exigido a parte dele da herança, ele diz aqui: depois o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante. Ele não diz para onde é que foi, ele apenas nos diz que foi para uma terra distante. Ou seja, depois do pai ter repartido a herança, o filho mais novo reúne tudo o que é dele e parte para uma terra distante, ou seja, saiu da terra de seu pai. E aqui poderia ser que Jesus também estava a dizer que este filho, quando falou de terra muito distante, poderia ter outros significados aqui? Sim, tem um significado profundo e a própria parábola em si tem um significado bastante interessante e um teor teológico bastante bom. Mas quando Jesus diz nesta parábola que o filho reuniu tudo e partiu para uma terra distante, Jesus está a querer dizer algo não só isto. Jesus está a querer, no fundo, Jesus está a querer dizer outra coisa. E aqui nós podemos entender que Jesus estava a dizer que no coração desse filho já estava afastado do pai. Exatamente. O próprio Jesus, quando diz que o filho pede a herança e reúne tudo e sai, na prática nós sabemos que está a acontecer é que Jesus está a dizer que aquele filho, no momento em que pediu a herança, ele já não tinha o pai no coração.
Ele já não amava o pai no coração, ele já estava completamente perdido, digamos assim, ele estava afastado. E também não entendia o que é que ele tinha. Exatamente. Tinha o pai, tinha o amor do pai, tinha Exatamente. tudo que for Ou seja, ele necessário queria, para exatamente, viver, mas eu, a dizer isso, ele já não queria isso. Não, ele queria viver o mundo. Faz-me lembrar de uma outra história na Bíblia, certo? Sim, Adão e Eva, exatamente. que tinha tudo. O pai também tinha dado tudo para Exatamente, eles. tinha providenciado tudo. E deu as ordens. Certo. Só que na liberdade deles, Exatamente. que Deus deu, Exatamente. eles escolheram para desaparecer Exatamente. Deus. Certo? Aliás, uma coisa fantástica que nós podemos aprender, e daí convidar-vos a estudar Gálatas, é que fala-nos da liberdade. Ou seja, o amor de Deus mostra-nos a liberdade. E acho que não sei se vais concordar comigo, e se quem está a ver vai concordar, mas quando o próprio pai acaba por ceder aqui à herança, à parte, o próprio pai está a dar liberdade ao filho. Não é? É verdade. Ele está a dar a liberdade. Em vez de dizer, oh filho, tu não sabes o que é que estás a fazer. Exatamente. Pelo contrário, o próprio pai está, ou seja, é a liberdade. Não sei se as pessoas estão a entender, mas eu acho que esse filho mais novo representa quem? E isso é o que nós podemos falar. Nós vemos que o filho mais novo, e daí o profundo mensagem desta parábola, é que o filho mais novo quando Jesus fala do filho mais novo, ele está a falar de nós. Ele está a falar do homem. Ou seja, o homem que está afastado de Deus, está afastado do Pai. Sim. E neste texto, claro que nós vamos dar um resumo daquilo que aconteceu. E, por favor, podem continuar a ler em casa. Vamos falar sobre este texto e especialmente este filho mais novo, porque o pai, deu dinheiro. Certo. Ou seja, não só dinheiro, deu tudo. E esse filho foi para uma terra longe, certo, distante. Certo. E o que é que ele fez? Ele guardava as coisas? Não. O que é que ele fez? Nós temos a informação ou seja, que onde ele partiu, para a terra distante que ele partiu, onde gastou o que possuía. O próprio capítulo 13, o próprio versículo 13, no fim diz-nos que ele reuniu o que era dele e partiu para uma terra distante, onde gastou o que possuía. Tudo, porque aliás, o próprio versículo 14 vai-nos dar o resto da informação, que depois diz, depois de ter gasto tudo, ou seja, o filho gastou toda a herança que era a parte dele. Aproveitou tudo. Tudo. E o que aconteceu aqui em versículo 14? Ele aqui diz que depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, ele começou a ter necessidade. Mas eu achava que ele tinha tudo. Certo. Já não precisava mais riqueza porque ele tinha do pai. Exatamente. Mas o que é que aconteceu? Gastou tudo. Gastou tudo e depois veio a precisar. Faz-me lembrar daquela mulher samaritana. Certo. Que quando Jesus disse, podes beber daquela água, mas Exatamente. vais voltar a ter sede. Exatamente. Certo? Exatamente. E podemos fazer a comparação daqui, que o mundo promete o quê? O mundo promete fama, promete dinheiro, promete tudo, mas não nos complementa, ou seja, não vamos precisar daquilo, ou seja, quando chegar o momento chave, nós não vamos ter nada. Ou seja, eu não entendia o que é que acabámos de falar sobre isso. Exatamente. Eu não entendia o que é que ele tinha. Certo. E estava à procura de busca do que é que eu achava Exatamente. que era mais importante. Exatamente. Através da liberdade, ele gastou tudo e agora está a precisar, está a necessidade. Pronto, e nós também, eu acho que todos nós somos iguais. Sim. E aqui, a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região, versículo 15, que o mandou para os seus campos guardar Porcos. qual é o significado disso? Os porcos, e isto é bastante interessante, porque de acordo com a lei, o porco era um animal impuro. Ou seja, nós vemos aqui que depois de ter gasto tudo, o filho humilhou-se. E ao humilhar-se, o ponto de humilhação foi tão grande que chegou ao ponto de ter que guardar porcos. E os porcos,
meus amigos, eram animais impuros. A própria lei dizia na altura que nós não devíamos de comer a carne do porco, nem tocar no porco, porque o porco era um animal impuro. Ou seja, vivia na casa do pai, onde é que ele tinha tudo, e agora está a cuidar dos porcos. Ou seja, o que é sujo? Exatamente. O mundo promete muito, Certo. mas pecado. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O próprio apóstolo Paulo em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E por que quando entendemos que somos pecadores ficamos com um pregão? É isso mesmo, Exatamente. não é? Ou seja, sentimos que somos sujos. Certo. E nós vamos ver isso mais à frente na parábola. Exatamente. Então, ele guardava os porcos, interessante, completamente diferente do que é que ele fazia em casa, agora fora da presença do pai, Exatamente. fora do serviço do pai, ele tinha outra papel. Exatamente. E versículo 16, Maurício. Ele diz: desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Aqui nós podemos ver o culminar da humilhação. Se já era humilhante para aquele homem ter que apacentar porcos, ter que guardar porcos, meus amigos, mais humilhante era para ele ter fome ao ponto de desejar a própria comida dos porcos. Ainda era, ou seja, foi o culminar da humilhação daquele homem. Ou seja, aqui Jesus está a dizer que o mundo que promete não pode dar. Não. E no fundo, o que é que acontece quando somos fora da presença de Deus, fora do serviço de Deus? Temos que comer do que é que o mundo oferece. Exatamente. E não é bom. Não é bom. Daí o próprio Jesus usar a imagem do porco. Então, no versículo 17 aqui diz: foi então que caiu em si e pensou: ok, o que é que está a acontecer aqui? Aqui nós, a partir do versículo 17, nós vemos que o homem está a começar a inteirar-se, ou seja, está a começar a perceber o que fez. Está a começar a iniciar o processo do arrependimento. Ou seja, depois de tudo o que ele fez, depois de ele se ter humilhado, ele pensou: ok, isto está mal. Ou seja, queres terminar o versículo? Posso terminar o versículo 17, diz: foi então que eu em si pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Ok, ou seja, Jesus também está a dizer dos fariseus e também os outros que para nós, ou seja, entendermos de voltar para a presença de Deus, o que é que temos que fazer? Temos que nos arrepender, temos que nos humilhar e arrepender-nos do pecado. Ou seja, temos que entender que somos pecadores. Exatamente. E estamos completamente fora da glória de Deus. E a nossa condição como ser humano é como esse filho mais novo, não é? Exatamente. Aliás, é isso mesmo que Jesus estava a querer dizer. Então temos que conhecer quem somos nós. Certo. Temos que reconhecer quem nós somos, temos que reconhecer o pecado. Ok? E depois também temos que entender quem é o Pai. Sim. Ok? E vamos falar sobre o Pai. Mas aqui, o que aconteceu? Versículo 18. Versículo 18 ele diz: vou mas é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Ok. Então, essa frase, pequei. O que é que isso significa? Isto é uma frase forte, é uma frase bastante forte, porque o próprio filho arrepende-se e diz: eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Ou seja, o filho percebeu que a atitude que ele fez não foi a atitude correta, ao ponto de ter pecado contra Deus e contra o próprio Pai. Tudo que ele fez era contra a vontade de Deus e contra a vontade do Pai. E nós temos também que, Jesus está a ensinar isso, nós temos que não só arrependermos dos nossos pecados, ou seja, entendemos que nós temos culpa, mas também voltar ao Pai e dizer: perdoa-me, eu sou pecador. Então ele queria dizer isso ao Pai. Sim. Mas para dizer isso ao Pai, o que é que era
era distância entre o pai e o filho. O que é que ele precisava fazer? No versículo 19 ele depois diz, no versículo 18 ele diz, já nem mereço, vou mas é ter com o meu pai, e digo-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Versículo 19 ele diz, já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me com os teus trabalhadores. Versículo 20 ele diz-nos que aquele filho levantou-se e voltou para o pai. E depois levantou-se e voltou para o pai. Mas aí, e aqui meus amigos é também bastante interessante esta mensagem, e vais concordar comigo, mas ainda ele vinha longe de casa, e já o pai o tinha visto, e cheio de ternura, correu para ele e apertou-o nos braços e cobriu de beijos. Então, aqui temos que entender alguns pontos sobre este texto. Certo. O filho entendeu que ele era pecador, Certo. que ele não cumpria, ou seja, ele fez neira contra o pai, contra a vontade do pai. Certo. E ele estava a viver uma vida péssima. Péssima, bastante. E a única solução para ele era voltar ao pai. Voltar ao pai. E não só voltar e dizer, olha, estou aqui. Não, pelo contrário. Ele nem diz, aceita-me como teu filho. Ele diz, aceita-me como um trabalhador teu, como um servo teu. E quando olhamos a nós mesmos, quem somos nós diante de Deus Santo? Certo. O que é que isso tem que dizer para nós? O que está a dizer é que nós temos que nos arrepender e que não somos merecedores da graça de Deus. Não somos merecedores da misericórdia de Deus. Mas o versículo 20, e aqui é outro que nós podemos perceber, é que quando o Pai mostrou compaixão pelo Filho, e essa é a compaixão que Deus mostra para connosco. Ou seja, nós não somos merecedores do amor de Deus, mas Deus mostra a sua graça por nós. Deus mostra a sua misericórdia por nós. Rapidamente, antes de falar mais sobre o pai, o outro filho, porque o mais novo voltou para casa, certo? E quem é que não ficou com muita alegria? Quem foi? Foi o filho mais velho. Porque ele não gostou. Não, o próprio filho mais velho chega mesmo a criticar o pai, ao ponto de dizer, aquele que pegou na tua herança, na tua parte, saiu de casa, gastou-a, tu agora estás a recebê-lo de volta. Ou seja, aqui, amigos, estamos a falar de alguém que ficou com o pai, que fazia tudo que o pai mandava. Ou seja, Jesus estava a dizer daqui e estava a ensinar sobre qual povo? O povo fariseu. Que, mais uma vez, vive de acordo com a lei. Não aceita a forma como Jesus tratava viver uma boa vida. Exatamente. E pronto, então ele olhou para o outro, para o humano, para o irmão, e disse, ele não faz isso. Okay? E leva aquela questão de Zaqueu. Quando Jesus entrou a casa de Zaqueu, quem é que criticou? Os fariseus. Porque ele entrava a casa de um pecador. Pronto, então aqui temos o filho mais velho que não gostou, porque ele não entendia o quê? Não entendia o que era a graça, não entendia o que era a compaixão. Graça. Ok, temos o filho mais velho que representa quem é que não entende graça. Exatamente. Temos o mais novo que representa o pecador. Certo. Mas o filho mais velho também era pecador, não foi? Certo. Também acabava por ser pecador. Todos. Sim, todos eram pecadores. Só que Jesus estava a dizer que entre os dois filhos, um entendia ou recebeu a graça. E arrependeu-se e recebeu a graça de Deus. E o outro não. Pronto, então, para terminar, o parte mais importante, que de acordo com a lei, o que é que, Maurício, devia ter acontecido ao filho novo? De acordo com a lei que nós temos no Velho Testamento, o que acontecia quando um filho era desobediente aos pais, os pais entregavam ao povo, aos homens da lei,
E esses homens da lei estavam encarregues de ele, esse filho seria castigado, seria punido. E essa punição seria, nós vemos em Deuteronômio, seria o apedrejamento até à morte. Ou seja, o filho poderia ser apedrejado. Ou seja, era a forma de que... Ou seja, o que é que ele fez foi tão grave. Certo. Não foi uma coisa que ele fez, isso, deixa estar, não tem problema. Não. O que é que ele fez foi mesmo grave. Desrespeitou o nome da família. De acordo com a lei, devia ser morto. Exatamente. Ok. Então, o filho mais novo, quando ele voltou para casa, certo? E quem é que estava lá para receber? Quem estava lá era o pai. O próprio pai, nós vemos isso no versículo 20, ainda o filho vinha longe, o pai já o tinha reconhecido. Porquê? Porque nós não percebemos esta... Desculpa, o pai representa quem? O pai representa, nós podemos perceber que o pai representa Deus. E está a olhar para nós. E está a olhar para nós. Então, pode-se comportar aquele pensamento, o filho mais novo estava de volta para casa. Certo. E o pai, quando o filho ainda vinha longe, o pai reconheceu o filho ao longe. Ou seja, nós podemos perceber que o pai já estava à espera que o filho regressasse. O pai ansiava todos os dias que o filho pródigo, o filho mais velho, se voltasse a casa. ou seja, mesmo que o filho mais novo esqueceu do pai, Certo. o pai nunca esqueceu do filho. Não. E esse é amor. É o amor que nós podemos ver do pai. E o pai esperava lá em casa até o filho chegou, ou ele foi ter... Não, nós vemos no versículo, depois o versículo 20, o versículo 20 diz que ele correu cheio de ternura para abraçar o filho e para beijá-lo. E a outra coisa que eu também aprendi, porque é que é assim importante? Quando falamos sobre o que é que podia ter acontecido, ou seja, os vizinhos, se tivesse visto aquele filho, Exatamente. o que é que podiam ter feito? Poderiam ter pegado no filho e tê-lo condenado ao castigo ou à morte. Então o pai estava a mostrar amor, mas mais ainda Podemos tirar da imagem de que o próprio pai poderia arriscar-se, ou seja, assumir as culpas pelo filho. Eu acho que alguém já fez isso para nós. Sim, nós vemos na história e na Bíblia, nós vemos que alguém vai acabar por fazer isso e alguém acabou por fazer isso. E quem foi? Jesus Cristo. Na cruz. O próprio que estava a contar esta parábola, no fim iria pagar pelos nossos pecados naquela cruz. Incrível. Sim. Incrível. Então esse pai correu, certo? Certo. E de acordo com a tradição, os homens velhos não corriam. Não? Mas o pai, tanto que ele amou o filho e estava com muita alegria para receber o filho de novo. Exatamente. E o filho, quando o pai chegou, deu o quê? O próprio filho no versículo 21 diz que ele disse-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-no. Ou seja, o pai nem deixou o filho acabar de conversar, acabar de dizer o que tinha a dizer, e abraçou, beijou e disse aos empregados: tragam o melhor fato. Ou seja, aqui o pai, tanto que ele amou o filho e chamou para servos para trazer coisas para o filho. Certo. Então, 3 coisas. Nós vemos que ele trouxe no versículo 21, no versículo 22, desculpem, ele diz-lhe que o pai vistam-lhe o melhor fato, ponham-lhe também um anel no dedo e as sandálias nos pés. Ou seja, o filho já não, ou seja, queria dizer ao pai: eu não mereço ser teu filho. Certo. Ninguém merece Não. ser filho de Deus. Não. Porque todos nós somos pecadores. Certo. Mas quando o pai chamou para aquele anel, o que é que ele estava a dizer com isso? O que é que Jesus ensinou com essa imagem de anel? Jesus estava a querer dizer que a compaixão e a graça que o pai tinha era que o pai tinha se esquecido de tudo o que ele fez e que o tinha perdoado, ao ponto de lhe restaurar
o estatuto de filho. Ou seja, não o pôs como escravo nem como servo que era à vontade do filho, pelo contrário, restituiu-lhe os bens como filho. E anel significa autoridade. Autoridade, ou seja, significa autoridade como filho. Ok? E quais foram as outras duas coisas? As outras foi o fato, ou seja, a roupa e as sandálias. E sandálias? Porquê que isso Jesus mencionou aqui, sandálias? Porque as sandálias têm um propósito, porque naquela altura os escravos andavam descalços. E as sandálias, o pai ao dar as sandálias ao filho, estava-lhe a mostrar um sinal de liberdade. Ou seja, o filho deixaria de ser escravo. Ou seja, era um sinal de homem libertado, de homem livre. E o filho queria dizer ao pai, faz-me servo. Certo? Ou seja, eu vou trabalhar para que ele tenha que ganhar novamente a confiança do pai. Mas o pai não aceitou isso. Não, pelo contrário. Jesus está a dizer o que é com isso? O que Jesus está a querer dizer é que, e nós logo levarmos à imagem do pai como Deus e do filho pródigo, ele está a dizer que nós temos, ao aceitarmos a salvação, ou seja, ao aceitarmos Deus, nós tornamos-nos filhos de Deus, tornamos-nos herdeiros de Deus, ou seja, tornamos-nos homens livres. Ou seja, somos servos, mas não servos de trabalho, mas servos como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Ou seja, completamente diferente do que os servos. Exatamente. E ele era filho. Exatamente. Então, e a roupa, o fato? Representava a imagem, seja, como é que eu te explicar? Mostrava, ou seja, a própria roupa era só para convidados de honra, era só para pessoas bastante importantes. E ao mostrar aquela roupa, ele estava a dizer, ok, este é meu filho. Não estava-lhe a dar roupas de escravo, nem nada, ele estava a dizer, este é meu filho. E porque temos várias imagens, claro que historicamente, dos reis, e os reis sempre tinham anel. O anel, o robe. Exatamente. E é interessante que este era do pai. Exatamente. E o pai dava para o filho. Exatamente. Porque isso significa que a herança herda através da sangue do filho. O que é do pai nós herdamos. Nós herdamos o que é do pai. E isso era a imagem que Jesus queria dizer. Sim. E aqui, para mesmo acabar, o que é que o pai disse quando disse, vamos mesmo fazer uma festa? Porque foi a mesma coisa com a ovelha e moeda. O próprio bezerro nesta parábola era só para ocasiões especiais. Mas o que é que ele disse sobre este filho? Ele diz no versículo 20, ele diz no versículo 24, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e apareceu. Nós, amigos, sem Deus, sem Cristo em nossas vidas, estamos completamente mortos, separados de Deus. E a morte, o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, nós temos liberdade, nós temos a vida eterna. E temos vida. E isso que o Filho, fisicamente, mas espiritualmente, estava morto. Porque o Filho estava vivo. Mas o Pai disse que ele estava morto. Então, espiritualmente, nós temos que entender que sem Deus, sem Cristo, sem relacionamento, estamos longe de Deus, vivendo da maneira que nós queremos. É meu. Certo. Eu quero viver como eu quero viver, mas sem entender que tudo que nós precisamos, só o Deus, Pai, que pode nos dar. É verdade? É verdade. E essa história, a ovelha caiu, ou seja, ficou perdido, porquê? Porque se tinha perdido, tinha-se afastado do rebanho. E a moeda? A moeda porque tinha caído, ou seja, a mulher tinha perdido a moeda. Mas o filho novo ficou perdido, porquê? Porque ele quis, porque ele se afastou do pai.
Mas o pai, mesmo, deu liberdade, Certo. mas esperava por ele. Que ele voltasse e ele voltou. Certo. E nós temos a oportunidade de entender que a graça do Senhor é mesmo conosco. É verdade? Exatamente. Aliás, o próprio Jesus estava a querer dizer com esta parábola era que, apesar de nós nos afastarmos de Deus, Deus, o Pai, anseia que a gente regresse à nossa casa. E a nossa casa é junto dele. E Deus quer nos dar um abraço Certo. e beijo e dizer bem-vindo. Bem-vindo. Não é uma imagem de Deus que condena. Não. Porque Jesus disse mesmo, Cristo veio ao mundo não para condenar o Mas mundo, para libertar. mas para libertar, para o mundo fosse salvo para ele. Oh amigo, nós com muita alegria podemos estudar a Bíblia e não só ler, não é só um livro qualquer. Não. Tem mesmo a mensagem para nós e atualmente que podemos viver de acordo com ela. Esta própria parábola é a coisa mágica das parábolas de Jesus, é que as parábolas levam-nos ao contexto de hoje em dia. Não é só aquele contexto, mas podemos usar no contexto de hoje em dia. E como o Espírito Santo fala com cada um de nós, nosso desejo é que o Espírito Santo fala através desta parábola para a tua vida. E se, como esse filho novo, tu estás longe de Deus, amigo, Ele está à espera para ti. E Ele quer te receber com braços abertos para te dar um braço e beijo. E quando diz ele não merece ser filho, ninguém merece. Certo, Maurício? Não. Ninguém merece. E por isso chama-se a graça do Senhor. Porque se nós recebemos o que é que merecemos, Não seria nada agradável. olha, amigo, é uma boa semana para ti e na próxima semana vamos continuar as parábolas de Jesus, as verdades que Ele queria e o que é que Ele quer que nós entendemos sobre o amor do Pai. Obrigado, Maurício. Obrigado, é um prazer estar aqui. Assim como aquele filho pródigo, que você possa, nessa tarde, voltar para os braços do Pai. Estar seguro na presença dEle. Talvez você esteja realmente afastado da presença do nosso Deus. E como a gente já cantou, que não é nada igual e não há nada melhor do que estarmos nessa presença, o convite que eu te faço é de voltar aos braços do seu Pai, do nosso Deus, e sentir-se seguro na presença dEle. Apesar de todas as dificuldades, nós sabemos em quem podemos confiar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te abandonou. Você pode ter abandonado ele, mas ele não. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços
estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Quando você volta para os braços do Pai, você recai na graça dele. E é tão bom isso. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Esse é teu desejo? Voltar à graça do Senhor? Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que Ele te guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Como é bom. Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Diga isso ao Senhor. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é
debaixo da tua graça, podemos nos encontrar contigo outra vez. Nos perdoa, Pai, por todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Sabemos que podemos andar no vale da sombra da morte, mas o Senhor continua conosco, ó Pai. Nós estamos distantes de Ti, mas o Senhor nunca nos abandona, Deus. Por isso que nós queremos voltar para estarmos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença. Sê conosco, ó Pai, sê conosco nessa semana que vai se iniciar e que possamos, ó Deus, sempre sentir a Tua mão poderosa, a Tua proteção, o afago dos Teus braços, ó Deus. Abraça-nos, Senhor, abraça-nos. Recai em Tua graça, recai de novo em Tuas mãos, recai em Tua graça, recai de novo em Tuas mãos. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Fica com Ele.